Olá, meus amados, preciosos irmãos, Deus abençoe a todos. É com imenso prazer que eu estou nesse momento aqui para falar um pouco para vocês e também fazer uma oração especial para todos vocês nesse dia que nós já se findou. E eu quero falar uma escritura muito conhecida, e Mateus capítulo 24, versículo 21, está escrito assim: Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus capítulo 24, versículo 21. E hoje nós temos ouvido de muitas pessoas falarem: o tempo está passando muito rápido. Hoje em dia, muita gente diz que nem vê a hora de passar. Você talvez já encontrou pessoas que já falou isso para você. E é uma grande verdade. O tempo passa, a vida se vai, muitos partem, deixa esta dimensão e não consegue aproveitar o tempo que Deus tem dado muitas vezes para eles, fazer algo para Ele. Isso é todos nós. O tempo, ele passa de uma maneira que você não percebe. Hoje uma criança quando nasce, depois o pai acha que vai demorar, está andando, quando pensa que não está andando, depois já tem que levar para a escola e assim vai. E quando pensa que não, aquela criança já é um moço, já é uma moça. A pergunta é: o que é que nós estamos fazendo com o tempo que Deus tem dado para nós? Nós temos procurado ouvir a sua palavra, ler a sua palavra. O que é que nós temos feito com o tempo de Deus que Ele tem dado para nós? E eu gostaria nessa noite de fazer uma oração especial para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, todos vocês que porventura, quando for ouvir esta oração, que você possa fazer uma análise da sua vida, parar um pouco, desligar um pouco dessas coisas deste mundo, porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor para roubar o nosso tempo, roubar a nossa alegria, a nossa felicidade. E uma das coisas que ele tem tentado desde lá do princípio é roubar a sua comunhão com Deus. Aquela comunhão que você tem com Deus, talvez você tenha o seu tempo exclusivo com Deus, e ele vai fazer de tudo para roubar esse seu tempo, como ele fez com Eva no Jardim do Éden. Ele chegou ali, devagar, conversando com ela, e ela deu ouvido às suas palavras, e ali ele começou a roubar a comunhão que Eva tinha com Adão e a comunhão de Adão com Deus. Ele teve que mexer na estrutura daquele casal para quebrar a comunhão dos dois entre Deus. E hoje não é diferente. O trabalho do inimigo é a mesma maneira. Ele vai fazer de tudo para roubar a sua comunhão com Deus. E eu quero orar nessa noite, meu irmão. Se você está em falta, está precisando de ter comunhão com Deus, entrar talvez no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus, conversar com Deus. Talvez esse é o momento que Deus está dando para você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, ler as Escrituras
e falar com Deus. E eu quero orar nesse momento. Senhor Jesus, amantíssimo Pai Celestial, ajuda nesta noite, nesta hora, Senhor, aonde que chegar a minha voz, que possa ser, ó Pai, um memorial nos corações dos filhos do Senhor. Porque quando Adão ouvia a voz de Deus, ali no Jardim do Éden, no frescor da tarde, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. Antes do pecado entrar, Adão tinha uma liberdade para falar com Deus. Mas nós vemos que depois que o pecado entrou, ele se escondeu de Deus. Ó Pai, estamos vivendo num mundo, como diz a palavra do Senhor, que esse mundo já é do maligno. Esse mundo já está possuído pelas trevas. Só não foi destruído ainda por causa da noiva, por causa dos filhos do Senhor. Pai, eu oro nesse momento, Senhor, que nós possamos aumentar a nossa comunhão com o Senhor, que nós possamos analisar, Senhor, e ver algo, que nós possamos fazer um inventário das nossas vidas e saber, ó Pai, o que o inimigo tem roubado de nós. Muitas vezes ele não roubou o seu tempo, mas roubou a sua alegria. E muitas vezes ele não roubou a sua alegria, mas ele roubou a sua temperança. Meu Pai, se nesta noite tem alguém ouvindo a palavra, esta oração, se ele precisa de algo, a irmã, o irmão, o ouvinte da palavra, eu não sei, Senhor. Mas o Senhor é um Deus reconhecedor, o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, quantas mães nesse momento têm orado para os seus filhos, para voltar para a comunhão, voltar para a palavra, voltar para o companheirismo. E muitas vezes, ó Pai, as coisas desse mundo, o prazer desse mundo, a vaidade desse mundo tem roubado a verdadeira comunhão, Senhor, dos seus filhos. Como diz a palavra do Senhor, quando o pecado se aumentaria, o amor de muitos se esfriaria. Nunca deixe, ó Pai, que o nosso amor verdadeiro pela Tua palavra venha se esfriar em nossos corações. Precisamos, ó Pai, ter um coração rendido para o Senhor. Precisamos abrir a nossa alma, o nosso espírito, para poder entrar em comunhão com a Tua santa e bendita palavra, Senhor. Nós sabemos que a oração é um meio de comunicação entre os seus filhos. Que todos nós possamos ter um tempo de oração, um tempo de meditação, para buscar a Tua presença, Senhor. Quando aqueles 120 estavam reunidos no cenáculo, eles obedeceram a palavra de Jesus para ir para o cenáculo e ficar ali até que eles pudessem ter aquela comunhão com o Espírito Santo. Ó Pai, ali passou alguns dias e eles perseveraram. E muitas vezes, ó Pai, nós não perseveramos naquilo que nós almejamos. Às vezes nós almejamos, talvez você está almejando a restauração do seu casamento, do seu lar, da sua família. E às vezes por falta de perseverança,
por falta de esperar, saber a hora certa, o agir de Deus, e o diabo vem com desânimo e rouba aquela sua esperança. Pai, que nessa noite, se há algum filho do Senhor precisando da esperança, precisando, Pai, da verdadeira fé que uma vez foi dada aos santos, possa entrar em cena em favor de cada irmão, cada irmã nessa noite. Meu Deus, meu Pai, como o tempo está passando rápido. O arrebatamento, Pai, se dará a qualquer momento. E muitas vezes, Senhor, nós ouvimos tanto da palavra do Senhor, tanto mistério, tanta revelação, e esquecemos, Pai, às vezes nós costumamos de ouvir a Tua palavra e esquecemos de colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Meu Deus, quando o Senhor, um homem planta uma semente e ali vem a vida, nasce, e o homem espera o fruto daquela videira que ele plantou. E o Senhor também espera de nós os frutos do verdadeiro cristão. Que nós possamos, Pai, dar o fruto do Espírito Santo, para quando as pessoas olharem para nós, poder ter desejo de ser como nós. Porque a igreja do Senhor, ela tem desejo, a noiva do Senhor, ela tem desejo de ser como Cristo. Pai, que quando nós andar pelas ruas, no trabalho, nas escolas, nos lares, por onde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés, que as pessoas possam sentir a atmosfera de Deus ao nosso redor. Porque Pai, o profeta desta era, Deus, ele andava em uma atmosfera tão maravilhosa. Ao chegar na casa de algumas pessoas, alguns irmãos, alguns amigos que estavam ali, alguém enfermo, era curado só por causa da sua atmosfera. E nós temos ouvido tanto, Pai, falar que Deus habita em carne humana, e eu tenho certeza que o Senhor habita em carne humana, porque se o Senhor descesse aqui, literalmente, nenhuma carne, nenhum ser humano podia ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Meu Deus, meu Pai, visita nesta noite os lares dos meus irmãos. Visita, Pai, aquele lar, talvez, que está faltando algo. Eu não sei, mas o Senhor conhece, talvez falta alguma condição financeira, talvez está faltando ali a saúde, está faltando a paz. Que o Senhor possa conceder, Pai, a todos os lares, cristão e não cristão, que eles possam buscar cada dia mais, buscar ouvir a Tua palavra, colocar a palavra de Deus, tocar em seu lar. E muitas vezes, Pai, a fé nossa vai aumentando, como diz a palavra do Senhor, em ouvir a palavra do Senhor, a nossa fé vai aumentando. Ajuda, Pai, a cada pai de família, a cada chefe, a eles colocarem a palavra de Deus tocada nos seus lares, para que eles possam estar ouvindo a palavra de Deus. Muitas vezes o diabo tem roubado o tempo de sentar ali e meditar, mas nós podemos colocar a palavra de Deus em áudio, falando em nossos lares. Pai, eu oro nesta noite, Pai,
por aqueles que estão nos hospitais sofrendo, mãe desesperada por seus filhos, pelas suas filhas, nos hospitais, dependendo das mãos dos médicos, dependendo da medicina. Oh, Pai, a medicina pode operar, pode fazer o exame, pode diagnosticar aonde que está a enfermidade. Pai, mas tem enfermidade que a ciência, a medicina não consegue descobrir aonde que ela está. Oh, Pai, o espírito da ansiedade tem tomado conta da humanidade. As pessoas têm ficado, Senhor, ansiosas por pequenas coisas. Mas, Senhor, o que nos consola é o Senhor ter enviado para nós o próprio Espírito Santo, que tem vindo nesse dia e habitado em nossos corações. Precisamos, Senhor, saber se nós estamos agradando ao Senhor na beleza da sua santidade. Pai, precisamos saber se a nossa vida está tendo uma santidade. Santidade no falar, santidade no vestir, uma santidade de todas as maneiras. A palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá Deus. Oh, Pai, os querubins, os anjos, eles não têm pecado, mas quando eles chegam diante da presença do Senhor, eles cobrem as suas faces. Oh, Pai, imagina um ser que não tem pecado, cobre a sua face. Oh, Pai, eu creio que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, é que tem nos cobrido, é que tem nos guardado, nos protegido, para nós podermos ter comunhão com o Senhor. Pai Celestial, abençoa a noite dos meus irmãos, das minhas irmãs. Abençoa os lares, Senhor. Talvez, ó Pai, nesta semana que já começou, existe alguém esperando uma solução, esperando uma resposta. O Senhor é um Deus da providência. Quando aquela multidão estava seguindo Jesus, os discípulos ficaram preocupados. Senhor, não temos comida para dar para essas pessoas. Ó, irmão, mas o Deus da providência estava ali. 2 peixes, 5 pães, alimentou uma multidão e ainda sobrou. E Deus, quando faz, é dessa maneira, Ele abençoa e sobra, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Mas nós temos que confiar na providência do Senhor. É que muitas vezes nós confiamos nas nossas habilidades. É por isso que muitas vezes chega a decepção, chega as lutas, chega as dificuldades. É porque nós achamos que podemos fazer algo, confiamos nas nossas capacidades, confiamos no nosso eu posso, eu devo, eu faço. Não, meu irmão, confia na providência do Senhor. É Ele que é o Deus que abre caminho, é o Deus que derruba todas as muralhas, é um Deus que quebra todas as correntes. Nós servimos um Deus de providência. Um Deus que age na hora certa, no tempo certo. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é confiar no Senhor.
é nunca deixar afastar, sair das nossas vidas a presença de Deus, porque se nós temos a presença de Deus, irmão, é da mesma maneira quando Moisés chegou perante o mar ali, e ele levantou a sua mão e aquele mar abriu, porque o mar viu a presença de Deus em Moisés. E quando Davi foi guerrear com aquele homem, aquele Golias, aquele gigante, não era Davi, era a presença de Deus em Davi que derrubou aquele Golias. É a presença de Deus que fez com que Davi matasse aquele leão e aquele urso. Oh, irmão, é a presença de Deus na vida de Sansão que fez com que ele tivesse vários milagres. Foi a presença de Deus na vida de Jó que fez com que ele visse que o seu Redentor vive. Que nós possamos sempre sentir a presença de Deus em nossos lares. Oh, irmão, talvez quando você começar a ficar nervoso com algo, ficar chateado com algo que aconteceu, busque a presença de Deus na sua vida e você vai saber que tudo tem um propósito. É Deus te testando. É Deus fazendo que você seja talvez batido para você se tornar a verdadeira obra-prima de Deus. Ó Pai, como eu estou agradecido nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu oro nesse momento e peço uma bênção especial para todos os meus preciosos irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse momento. Que vocês possam receber uma bênção de Deus nessa noite. Que você, meu ouvinte, meu irmão, possa orar por mim, pela minha família, e eu estarei orando por todos vocês. Que Deus possa ser a providência na vida de cada um de vocês. Que Deus nunca nós possamos deixar Deus em segundo plano. E o diabo tem lutado para nós, qualquer cristão, colocar Deus em segundo plano. Meu amado, meus preciosos irmãos, busque Deus sempre no primeiro plano da sua vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, um grande shalom. Até mais, se assim o Senhor permitir.